Jesus perguntou aos seus discípulos: o que vocês saíram para ver? Mas, amado, em nome de Jesus, expectativa de algo maior hoje. Vamos ter uma expectativa que Deus realmente fale. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos tanto que o Senhor fale. Que quando o Senhor fala, Deus, os corações estremecem, aquecem. Então, Pai, em nome de Jesus, se nós viemos a esse lugar essa noite, não é só para uma reunião social, Pai. Eu abro e entrego o meu coração, a minha mente, a minha disposição em buscar o Senhor nesta noite, nesse lugar. Em me entregar ao Senhor nesta noite, neste lugar. A não deixar o meu coração endurecer, ó Deus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Amém? Primeiro livro de Samuel. Em nome de Jesus. Quero falar a você hoje sobre duas casas. Duas casas. A primeira casa está em 1 de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Que o povo de Israel, ele é um povo referência. Porque a igreja hoje, ela é o povo de Deus, é como o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. É o povo de Deus. Mas eu quero que você entenda, 1 Samuel 4, que o fato de Israel ser povo de Deus e nós sermos povo de Deus, não significa que nós, como povo de Deus, nem Israel como povo de Deus, possamos tomar outras direções com esse Deus. Amém? 1 de Samuel capítulo 4 diz assim: veio a palavra do Senhor através de Samuel a todo Israel. Israel saiu para a guerra contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Então se levantaram os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada a guerra, Israel foi derrotado pelos filisteus. Israel era o povo de Deus. E o povo de Deus foi derrotado pelos inimigos. Os filisteus, eles são um dos povos mais antigos a combater o povo de Israel. E nessa noite para nós vamos, em nome de Jesus, pedir a Deus que nos ajude a identificar quais são os filisteus do nosso tempo. Amém? Os filisteus da nossa vida, que o povo de Deus foi derrotado. E eles mataram em campo aberto cerca de 4.000 homens de Deus. Voltando o povo a Arraial, disseram aos líderes do povo de Israel: preste atenção no que eles disseram. Porque nos feriu o Senhor diante dos filisteus. Porque nos feriu o Senhor diante dos filisteus. Eles conseguiram identificar um princípio, irmão, espiritual, e uma grande verdade, que o apóstolo João, no Novo Testamento, ele diz assim, que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus não é vencido pelos inimigos deles. E quando o povo de Israel voltou aos líderes,
Eles não falaram: olha, os filisteus estavam muito fortes hoje, eles acabaram com a gente. A pergunta deles para os líderes do povo foi: por que que Deus fez isso conosco, através deles? Como diz Martim Lutero, o diabo é o diabo de Deus. E todas as coisas que nós chamamos de tribulação e dificuldades, elas servem a Deus com um propósito maravilhoso de nos ensinar e nos tratar. Se você ler a Bíblia, irmão, de capa a capa, você vai ver que Deus é um Deus zeloso, é um pai de amor, mas Ele é um pai zeloso, que quando percebe que os seus filhos não o ouvem mais, não atentam mais para a sua palavra, embora Ele fale, e naquela época Ele levantou profeta atrás de profeta, não adiantava nada. Hoje Ele não fala mais, como diz Hebreus, através daqueles homens, mas Ele fala através do Filho. Hoje nós não precisamos mais, como no povo de Israel, pensar que Deus vai levantar um profeta no meio do povo. Hoje o Espírito Santo está aqui e Ele fala diretamente a cada um de nós, amém? O profeta dos profetas, o Espírito da profecia, fala através, ou melhor, fala conosco pelo Espírito Santo. Não é necessário mais esperarmos levantar um varão, uma varoa no meio da congregação que nos fale sobre o Senhor. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito que fala dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e no seu colo aí. Então eles identificaram isso: olha, nós fomos feridos pelo Senhor. O que nós fizemos, hein? Por que a gente apanhou os filisteus? Porque Deus nos feriu através deles. Vamos trazer de Siló a arca da aliança de Deus, para que venha no meio do exército e nos livre de nossos inimigos. E mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca de Deus, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca da aliança de Deus, naquela época, é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Da presença de Deus no meio do povo, era a arca da aliança. Muitas e muitas vezes que Israel saiu contra os inimigos, a arca da aliança ia no meio do povo, no meio dos guerreiros, no meio do exército. Os sacerdotes levavam a arca da aliança para o meio do campo de batalha. E quando os inimigos viam que a arca da aliança estava lá, muitos deles já saíam correndo, porque eles sabiam que era a derrota na certa, que a presença de Deus estava ali. Isso acontece aqui, escute. Aconteceu que, vindo a arca do Senhor ao arraial de batalha, rompeu todo Israel em grandes brados de vitória e júbilo e alegria e poder. E ouvindo os filisteus a voz de júbilo do povo de Deus, disseram: que grande voz de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam eles que a arca do Senhor estava vindo para o campo de batalha. Olha, a fama. E eles ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque jamais tal coisa aconteceu conosco. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São eles os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Os inimigos reconhecendo Deus, e não somente reconhecendo Deus, mas se lembrando da história. Como ouvi um homem falar na televisão, um historiador: quem não conhece, quem não se lembra da sua história, está fadado a repeti-la novamente.
Então os inimigos, tem alguma coisa estranha lá no meio do povo de Deus. Eles estão começando a cantar. Eles acabaram de apanhar da gente, mas estão começando a cantar e dar gritos e tocar trombetas e dar glória a Deus, aleluia. Alguma coisa aconteceu lá. O que aconteceu? A arca de Deus está vindo. Aí a arca de Deus está vindo, cara. A presença de Deus está chegando. A gente vai perder. O Deus deles vai nos destruir. Você vai ao Novo Testamento, livro de Tiago, carta de Tiago, no capítulo 2, diz assim: você crê em Deus, você faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Quando aquele endemoniado gadareno, quando o demônio que estava dentro do gadareno viu que Jesus tinha descido do barco e estava caminhando ali, ele veio correndo do meio do cemitério, dos sepulcros, e se jogou na presença de Jesus, e já ajoelhou, e reconheceu Jesus como Cristo, como Deus. Os demônios. Então, eles ficaram com medo. Mas no meio daquele medo dos inimigos, escute, no meio de uma palavra de reconhecimento dos inimigos, os inimigos da sua vida sabem quem é Deus. É isso que está dizendo aqui. Os inimigos da nossa vida sabem muito bem quem é Deus. A pergunta não é se os inimigos sabem ou não sabem quem é o seu Deus. Muitas vezes tem aquelas frases evangélicas, né? Aquelas frases de igreja de crente. Como é que é? Aquele negócio, aquele trocadilho com Davi, mostra para Deus o seu problema. Como é que é? Não diga que você tem um grande problema. Diga que mostra para o problema que você tem um grande. É essa coisa aí. Irmãos, os problemas, os demônios e todas as criaturas sabem muito bem quem é Deus. Não precisa desse ditadozinho mequetrefe, não. O fato é que, de Gênesis a Apocalipse, os inimigos sempre souberam quem é o Senhor. Sempre. Eles sabem, como diz a Escritura, que o tempo deles. Amém? Essa é a verdade. E os filisteus aqui fecharam com essa questão. Eles reconheceram que a derrota era iminente se Deus estivesse no meio do povo. Mas o fato de os inimigos, escuta, entenda isso, o fato dos inimigos saberem quem é Deus não significa que eles não vão para cima de nós. Olha aqui, ó. Mas no meio de tudo isso disseram: sejam fortes, ó filisteus, portem-se como homens, para que não venham ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vocês. Se levantem, se comportem como homens e lutem. Então lutaram os filisteus, e Israel foi derrotado de novo. E cada um fugiu para sua tenda, e foi grande a derrota, pois os mortos de Israel chegaram a 30.000 homens. E foi tomada a arca de Deus, e mortos Ofni e Finéias. Além do povo de Deus ter sido derrotado, os inimigos capturaram, tomaram a arca de Deus e levaram embora. O símbolo mais poderoso de Israel, o sinal que Deus estava com o povo, o inimigo foi lá e pegou, roubou, levou embora. Quem tem sido? Quem tem sido os nossos filisteus? Quem tem sido os seus filisteus? Quem são os nossos filisteus, gente? Quem são os seus filisteus? Aqueles que têm o poder de não somente combater você, mas tirar a arca, que é a presença de Deus da sua vida. Quem tem sido os nossos filisteus?
Quem é que são os seus inimigos? Você consegue dar nome a eles? Você consegue identificá-los? Ou eles são tão camuflados? Ou eles são tão invisíveis? Que eles chegaram no meio do arraial, venceram você uma vez, duas vezes, três vezes, e você saiu a batalha contra eles e perdeu de novo. Quantos estão entendendo? Irmãos, esse é um retrato da vida de muitas pessoas. Muitas. Ele entende que ele tem que lutar. Ele não, eu tenho que lutar. Ele vai lutar, ele perde. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ele sabe que ele tem que lutar. Ele sabe que os inimigos têm que ser abatidos. Ele vai e ele perde. Aí volta para casa chorando. E ora mais um pouco. E lê um pouco. E vai de novo contra os inimigos, os filisteus. Ele apanha de novo. Aí ele vem, não, agora eu vou. A presença de Deus vai comigo. Vai lá, apanha de novo. E os inimigos tomam a presença de Deus na sua vida. Arrancam de você. Irmãos, é enorme a quantidade de pessoas dentro das igrejas que não tem mais a arca de Deus dentro de si. Ele é um arraial vazio. Ele é um arraial, como diz aqui, cheio de mortos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os inimigos venceram e tomaram a presença de Deus. O que é que tem tomado a presença de Deus na sua vida? O que é que tem invadido a sua vida, sua casa, sua história, sua mente, seu coração? E tem... Porque o fato bíblico é: se Deus for conosco, venceremos. Porque a prova é o contrário. Por exemplo, um exemplo. Quando Deus fala com Gideão. Gideão tinha mais de 20 mil homens. E Deus falou: não, Gideão, nós não vamos subir com esse povo todo não. Vai começar a mandar embora aí o pessoal. E você conhece a história que Gideão venceu os amonitas com 300 homens. Ele venceu um exército, no mínimo, 20 vezes maior do que ele, com 300 homens apenas. Por quê? Porque Deus estava com eles. Se Deus estiver conosco, nós não seremos derrotados. E deixa eu explicar isto bem. O que é não ser derrotado? Porque na cultura de hoje, essa cultura desse evangelho anátema aí, não ser derrotado na cabeça de algumas pessoas é, número 1, não perder dinheiro. Se eu perder dinheiro, eu estou sendo derrotado. Ó, você é o Deus, seu Deus é mamão, já foi embora. Eu estou falando ao contrário, como Paulo, por exemplo, e os apóstolos e o pessoal da Bíblia, que viviam uma vida de reveses. Ou seja, era ao contrário, eles sofriam muito. Mas como diz Hebreus 11, da fraqueza tiravam força, e se faziam poderosos em guerra, e punham em fuga exércitos inimigos, estrangeiros. A não ser derrotado é passar, querido, pelos piores momentos da sua vida sem abdicar de Deus, sem abandonar Deus, sem murmurar contra Deus, sem blasfemar contra Deus, sem achar que Deus não existe mais, sem brigar com Deus, sem tentar encostar Deus contra a parede para exigir explicações. E Deus já ensinou isso lá através de Paulo em Romanos. Quem é o barro para contender com o seu Criador? Quem que é o vaso para perguntar alguma coisa para quem o criou? Então ponha isso na sua mente. Você, eu, nós só seremos vitoriosos se Deus estiver conosco. Jesus disse bem claro, e disse isso bem claro quando ele falou: sem mim nada podeis fazer. Então qual que deve ser a nossa grande preocupação, como talvez o exército de Deus aqui de Israel? É montar uma tropa de elite no exército de Israel e ficar treinando espada, esgrima, escudo o dia todo, para que quando os filisteus, os amalequitas, sei lá quem, se puserem contra nós, a gente saiba lutar tão bem que a gente vai ganhar deles.
a história de Deus com Israel nunca foi essa. A história de Deus com Israel é assim: você pode ser qualquer coisa, menos um guerreiro, mas se eu for no meio do povo, todos os inimigos cairão. Então, o que Deus está dizendo? Que para nós sermos vitoriosos, nós passarmos pelas tribulações, como diz aquela canção muito bonita, né? Que eu gosto muito lá, creio que tu és a cura, né? Aquela música, tem a parte lá, que eu mais gosto daquela canção, que fala assim, ó, leva-me pelo fogo, me faz, entendeu? Eu estou passando no meio do fogo. Por que consigo passar no meio do fogo? Porque tu está comigo. É o Salmo 23, por exemplo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmão, o vale da sombra da morte não é blackout na cidade, não. Ah, tá tudo escuro, ó. Apagou a luz, não. Vale de sombra de mortes, irmão. É uma analogia a um estado do ser humano, onde ele começa a desejar a morte. É um nível tão profundo de depressão, onde o ser humano começa a falar para Deus, como Jó falou, ó, por que o Senhor não me mata? Por que eu não morro logo? E o salmista e o Davi fala, ainda que eu ande por esses lugares, tu está comigo. O teu cajado, o teu bordão me consolam. Prepara para mim uma mesa na presença de quem? Unge minha cabeça com óleo, e o cálice transbordará. É isto. Não é ganhar 5 mil reais todo dia, não é isto. É ao contrário. Não é nada, mas ter tudo. Um dos versículos bíblicos que eu mais gosto, em 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo falou assim, ó, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Cara, isso é poder. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui, ó, essa consciência, esse estado e esta posição que eu me entrego totalmente ao domínio da palavra, que diz que eles andavam como pobres, mas enriqueciam as pessoas, que eles não tinham nada, mas possuíam tudo. Essa é a coisa mais linda, cara. O fato, irmãos, que nós precisamos entender quem são os meus filisteus, quem são os filisteus da igreja. O que é que está trabalhando na sua vida para tomar a arca do seu coração? Para tomar aquele momento que a gente está aqui no culto, no momento da oração, louvando ao Senhor, cantando, e cara, parece que tem um forno de micro-ondas no seu peito, sabe? Esquenta o negócio. E aí você fica a pouco o ombro, começa a fazer assim. Parece que, quando vocês sentiram isso? Parece que você está explodindo de dentro para fora. Aí muitas pessoas, por isso eu quero explicar isso. Muitas vezes você vem, talvez aqui, você vê alguém chorando. Mas por que ele chora todo culto? Já disse um poeta, um filósofo, não sei quem foi que disse. E quando nós choramos, é que aquilo que está dentro de nós é tão grande que precisa transbordar. Então ele transborda através de lágrimas. E você chora. Tem gente que bate palma, já viu na igreja? Tem gente que dá. Para que dar um glória a Deus tão alto? Só quem sabe o que é a explosão de dentro para fora. Começa a crescer algo dentro de você, cara. Aí daqui a pouco você está assim, daqui a pouco você. Ai, você quer dar um brado, cara. Mas não é porque você é um louco, não, cara. É porque o seu corpo físico não consegue conter aquilo que está movimentando dentro de você. Quantos já sentiram isso aí? Você fica. É um negócio muito louco, cara. Aí você quer olhar na pessoa, você quer agarrar ele, você quer abraçar ele, você quer fazer um monte de coisa que a palavra de Deus diz que as pessoas naturais não conseguem compreender, porque para eles parece loucura, parece que nada a ver. É porque você está numa plataforma e está em outra. Agora, o que é que tem tirado, e quais são os nossos filisteus? O que é que tem tomado a arca de nós, querido?
É o seu tempo na internet? Talvez sim para muitos. É o Facebook, é um videogame, é uma diversão qualquer, qualquer coisa. Que ele chega na sua vida e ele toma a arca de Deus de você. Aí você chega no culto, você se reúne como um arraial, como nós estamos aqui essa noite, e aí você vê as pessoas indo, você não vai. Quantos estão entendendo? Você não vai. Você está parado no chão. E tem gente que parece um campo, como é que chama? Um aeroporto, um monte de avião, os crentes indo embora, subindo lá para o céu, lá para Deus lá. E você travado. E aí começa a ficar insuportável ficar aqui dentro mesmo. Que você começa a não entender mais, começa a ficar carnal demais. Qualquer coisa te derruba, qualquer inimigo vai te tirar daqui. O Salmo de número 1 diz isso. Que aquele que está plantado junto ao ribeiro das águas. O que é o rio? Qual é o rio? A palavra, é o Espírito. A sua folha não murcha. E ele dá fruto. Mas os ímpios não são assim. Eles são como palha que o vento espalha. Os maus não prevalecerão no juízo. Os ímpios são dos... Tem um momento que é insuportável. Não dá para ficar aqui dentro mais. Você vê as pessoas indo e chorando e buscando Deus, sendo renovadas, e você não consegue mais, você está travado. E os filisteus entraram e tomaram a presença de Deus de você. Você nem sabe onde está a arca mais. Onde é que está a arca? Para onde que ela foi levada? Essa é a palavra para a igreja. Agora a palavra para todos os líderes que estão me ouvindo. No meio desta confusão, existiam 3 personagens aqui. O sumo sacerdote Eli e os seus 2 filhos, os sacerdotes Ofni e Finéias. Aqui já fala, irmãos, de uma outra classe de pessoas que não é o povo, não é arraial, não são os guerreiros, são os sacerdotes, são os pastores e os líderes que estão me ouvindo aqui da Petra. Vocês que cantam, nós que pregamos, cantamos, oramos, lideramos aqui. Essa agora é para nós, segura a bola aí. Sabe por que tudo isso aconteceu no meio do povo de Israel? Porque a casa de Eli era uma casa caída. Porque os filhos de Eli, os sacerdotes, faziam o que queriam com as coisas de Deus. Eles se movimentavam como eles queriam. E aí, irmão, como diz a palavra, toda vez que somos guiados pelo aquele que é o nosso desejo, a gente vai parar em cada canto terrível. E Eli, e Ofni e Finéias representam você, querido, que ministra aqui em cima, que prega, que lidera grupos aqui na Petra. Esse é você e eu agora. Agora a palavra para nós. Porque foi por causa da frouxidão, por causa do estado de frouxo, fraco, caído, conivente de Eli, Ofni e Finéias, que o povo chegou onde estava chegando. Que o povo se tornou e encostou aonde encostou. Na verdade, as pessoas que foram os grandes patrocinadores desse terrível momento de apostasia, fraqueza e derrota, foram os sacerdotes da casa. Então, queridos, que lideram aqui na Petra, ministram aqui na Petra, a culpa é sua e minha. Que o povo não é derrotado sozinho, não. Nunca foi. A igreja não vai para o buraco sozinho, não. Porque para a igreja ir para o buraco primeiro, eu tenho que ir para o buraco. E os senhores líderes da Petra também têm que ir para o buraco. Porque, seguindo aqui, você pode ler que quando acontece tudo isso, sabe onde é que está Eli? Está com 90 e poucos anos sentado lá em Siló, na cadeira de balanço, gordão assim. E quando chega um mensageiro, fala assim: olha, seu filho morreu, seu outro filho também morreu. O povo
foi derrotado, ele só olhando. A hora que ele escuta essa frase, e a arca de Deus foi tomada, a Bíblia diz que ele toma um tombo da cadeira, e porque o corpo dele era muito pesado, ele era muito velho, ele cai de pescoço, alguma coisa no chão, e ele quebra o pescoço e ele morre. E aí a mulher de um dos filhos dele, que estava para dar luz, diante daquele sofrimento, daquele momento terrível de sofrimento, de morte, morreu todo mundo, e a glória de Deus foi levada embora. A Bíblia diz que ela se encurva de dores e dá a luz naquele momento. E sabe qual é o nome que ela dá para a criança? Icabode. Sabe o que significa Icabode? Ou Icabô? Sabe qual que é o nome que aquela mãe dá para a criança? É um nome comemorativo daquela desgraça toda. Sabe qual era? Sabe o que significa o nome daquela criança? Foi-se embora a glória do Senhor. Não existe mais presença de Deus no nosso meio. Olha o nome da criança, gente. Diante daquele momento de dor, aquela criança foi batizada de Deus não está mais no nosso meio. Agora, querido, para que os inimigos venham e tomem a arca de Deus, uma coisa também tem que estar acontecendo. Eu não amo a arca de Deus. Eu não estou nem aí para a arca de Deus. E se o inimigo quiser levar a arca de Deus, leva logo. Eu vou colocar um outro móvel no lugar. Está entendendo? Eu vou colocar um outro móvel. Vou fazer um púlpito desse. Vou fazer como é que chama aquele? Um rack. Vou fazer um rack, colocar um rack no meu coração. Eu vou colocar um outro móvel, um outro utensílio no meu coração, porque levaram a arca de Deus que ficava aí. Sabe, uma das marcas mais incríveis e mais notórias de um coração sem Deus, de um coração que está num momento de apostasia, que a apostasia é o enfraquecimento, o abandono das coisas de Deus, é esse: eu não me importo se os inimigos estão vindo, eu não me importo se eles moram comigo, se eles me atacam todo dia, eu não me importo se Deus está sendo levado embora da minha vida, eu não me importo como sacerdote se a presença de Deus não está no meio da igreja, não está na minha casa, não está no meu filho, não está na minha esposa, não está no meu marido, não está nos irmãos da igreja. Azar de vocês, azar de todos nós. Essa era a marca da casa de Eli, que via os filhos e o povo todo lidando como eles achavam que devia ser. E aí veio o inimigo e levou as coisas embora, levou a presença de Deus embora, levou a arca de Deus embora. Então, número 1, quem são os filisteus na sua vida? Quem é? É um relacionamento? É um relacionamento que você acha que o relacionamento é maior que Jesus? Você é um filisteu? Ele rouba a presença de Deus da sua vida? Outra vez, né, querido? Você veio para o culto da igreja domingo querendo um milagre, querendo ser finalmente tocado por Deus, que você nunca foi, querendo sentir aquilo que em palavras humanas é impossível, mas não vai acontecer outra vez. Sabe por quê? Porque hoje à tarde eu passei a tarde inteira com os filisteus. Eu sou praticamente amigo dos filisteus. Estão entendendo, irmãos? E não é domingo, não. Eu passo a semana inteira com os filisteus. Eu passo a semana inteira num papel de amizade com aqueles que têm roubado a presença de Deus da minha vida. E aí entra Jeremias que fala, né? Assustem-se, ó céus, ficais estupefatos, ó céus, porque esse povo não quer beber da fonte que jorra eternamente. Eles fizeram caixa d'água no chão para reter a água da chuva. Sabe o que tem acontecido neste tempo da Bíblia e nesse tempo de hoje? As pessoas não estão nem aí mais com a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? A igreja já funciona sem o Espírito Santo. Que eu sei pregar, cara.
Esses caras que sabem tocar. E o outro sabe receber ele na porta. E outro sabe fazer café da manhã. E outros fazem o culto da mulher. E outro faz o culto do homem, das crianças. Nós já sabemos fazer sem Deus. E por isso nós estamos apanhando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Querido, agora eu vou dizer, se isso não faz estremecer o seu coração, você está caído. Você está derrubado. Você é um dos que caíram em terra de Israel. Mais de 35 mil homens mortos no chão. Eu não me importo mais se o Espírito Santo não vem. Eu já sei, o culto é previsível. São 3 ou 4 canções. Ele entra, fala do oferta, a gente vai lá dando dinheirinho. Aí ele fala uma palavra, a gente, olha que bonito. E no final do culto a gente vai embora para viver a semana toda como se Deus não existisse. Os filisteus vêm e tomam a arca da gente. A arca é Deus e leva embora do seu coração. Seu coração é um templo vazio. Seu coração é um templo vazio. Mas aí tem aquele outro ditado, né? Mente ou coração vazio, oficina de quem? E por que é a oficina do diabo? Escute, irmãos, Satanás não está tão interessado que você faça a vontade dele, mas que se você fizer a sua, já está bom. Que a nossa vontade e a vontade de Satanás são muito iguais. Porque são vontades que nos levam para longe de Deus. O que é de se ficar espantado é que hoje a igreja, ela já sabe fazer sem Deus. A arca levaram embora. Sabe quanto tempo, irmãos, a arca ficou fora do povo de Deus? Mais de 20 anos. Ninguém foi buscar. Só Davi lá na frente. Só o rei Davi lá na frente falou: ei, vamos buscar a arca de Deus agora. Levantou os guerreiros, foi lá, trouxeram a arca de Deus para o meio do povo. Você vai ser um Davi de Deus? Você será um Davi de Deus? Que vai olhar para a história e vai olhar, cara, há 20 anos nós não temos a presença de Deus. Há 20 anos nós não nos importamos mais com as coisas de Deus. Ah, tá bom, se tiver milagre, tá bom, se não tiver, tá bom também. Se tiver curas, tá bom, não tiver, tá bom também. Como assim? Olha do que é que nós estamos abrindo mão, gente, de cura. Olha do que é que nós estamos abrindo mão, de batismo no Espírito Santo. Olha do que é que nós estamos abrindo mão, dos dons espirituais, de sabedoria, de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. Nós trocamos tudo isso pelo nosso encontro de domingo, aqui. Você talvez se prepara, se preocupando mais com a roupa que você vai pôr, do que com o coração que você está trazendo. Você está caído, cara. Estou falando para ninguém vir aqui seminu e escandaloso, não estou falando isso. Mas estou falando desse coração. Porque um coração sem a arca, sem a presença de Deus dentro dele, ele vai buscar outros deuses. Porque o ser humano, ele precisa de Deus. Escute isso, todo ser humano, ele precisa de um Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. E quando o Deus verdadeiro não está entronizado na nossa vida, nós vamos criar outro. Como eles criaram um bezerro de ouro, e você talvez está com Mamon, ou com você mesmo, ou com alguém, sei lá, ou com alguma coisa. Ah, nós amamos o Senhor. Sabe aquela frase? Mateus 22, amar a Deus sobre todas as coisas. Você faz isso? Eu faço. A Petra faz, ama a Deus sobre todas as coisas. Vamos colocar isso à prova, não fazer muita prova não, que duas coisinhas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas, um exemplo, quando eu vou fazer a minha agenda semanal, eu ponho tudo
e se der um tempo, alguma coisa de Deus. Não é verdade? Ah, mas pastor, eu trabalho. Tá, mas, irmãos, desde Adão o homem trabalha. Pode parar com essas desculpas, ninguém aguenta mais. Você não aguenta mais isso. Uma vez eu falei para um homem. Falei, cara, você quer a presença de Deus? Ele falou, eu quero. Como é que eu falo? Eu falei, olha, quando você acordar, lê a Bíblia antes de você ir trabalhar. 7 horas ele tinha que estar no trabalho dele. Ele acordava às 5h30 para ler a Bíblia um pouco. Ah, eu não vou fazer isso não. Entendeu agora? Olha o filisteu aí. Mas se for para a gente ficar conversando na casa do irmão até 2 horas, meu olho fica, meus ouvidos se abrem. Se for para eu ir a um estádio de futebol, a um churrasco, a uma festa, ver um filme, jogar videogame, fazer alguma coisa, eu fico. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu me sinto mal. Quantos já sentiram isso? Eu já senti isso, cara. Você olha para a Bíblia assim, ó, e vem uma voz lá de dentro, você deveria estar comigo. Você não está comigo. Aí sabe o que você faz? Você faz assim, ó. É a geração de Icabode. Uma geração que nasce sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. Você lê a sua Bíblia, você lê a história dos avivamentos, é incrível o que o poder de Deus pode fazer. Mas o sacerdote, como diz aquela música daquele irmão, de um texto bíblico, chorem os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Não existe mais choro na casa de Deus. Escute o que a palavra de Deus diz em Provérbio: não entra na casa de festa, entra na casa de choro. Está amarrado isso aí. Isso aí não é de Deus não, é sim. Porque na casa de festa ninguém se lembra do Senhor, mas na casa do choro sempre há uma necessidade, e onde há necessidade, a lembrança do nome do Senhor. Há um clamor e um pedido pela ajuda de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas não está nem aí mais. Deus que me sirva, Deus que me ajude, Deus nos ajude. E Deus fica olhando, eu não vou ajudar não. E a gente vai se contentando com a nossa vida de sermos essa geração que nasce sem ter a arca, sem ter o referencial do poder. Você sabe, irmãos, o que diz Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal algum, imporão as suas mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E eu quero fazer uma pergunta a você: quando foi que você viu a última cura na igreja? Quando foi que você viu pessoas correndo aqui para frente para aceitar Jesus? Você talvez, desde quando você converteu, você nunca viu isso, porque você já nasceu nessa era Icabode. Você já nasceu numa igreja cuja arca não está mais aqui, e os sacerdotes, líderes, não se importam em trazê-la de volta, não querem pagar o preço para trazê-la de volta, porque há um preço para ir no meio do arraial do inimigo, pegar a arca da aliança e trazer de volta. Há um preço. Não é chegar lá do inimigo assim, ó, devolve a presença de Deus na minha vida aí, cara. Aí o inimigo, tá bom, tá guardando para você. Vai ter luta, vai ter guerra. E o pecado vão devolver, ou vão deixar você acessar esfera de poder de Deus. Uma pequena imaginação, uma pequena figura. Um dentre nós recebe um dom desse do Espírito Santo. Você vai à porta do pronto-socorro, está cheio de gente lá, não é?
Aí você chega lá e fala: ei, pessoal, e começa a orar, e o pronto-socorro fica vazio. Sabe o que acontece? No outro dia, essa cidade está de ponta cabeça. No outro dia, todos os jornais, a notícia corre igual um rastilho de pólvora, porque o ser humano vai identificar que existe um poder se manifestando em Pindamonhangaba. Não é poder político, não é poder de dinheiro, não é poder de fala-fala, não é nada disso. É um poder. E eu preciso, irmãos, e nós precisamos da conexão do poder. O que acontece hoje é que a gente já aprendeu a viver sem o Espírito Santo e nem quer ele mais. Não queremos, não fazemos conta mais da arca de Deus. Pode levar embora. A gente já aprendeu a apanhar mesmo dos filisteus. Vamos viver não de glória em glória e fé em fé, de derrota em derrota, de sofrimento em sofrimento. Lembrando que houve uma geração um dia que conheceu o Senhor, que andava com o Senhor. Eles eram vitoriosos, Deus era com eles. Mas não é mais conosco. O povo deixou a arca de Deus ser tomada. E os sacerdotes, os líderes, tinham culpa nisso. Eles não faziam nada. Espera um pouquinho. Dia 24 de novembro, certo? Irmão, meu querido e minha querida irmã, quero dizer para você que já existe um grupo aqui no meio dessa igreja que já se lembrou da arca. E a gente já está se juntando para trazê-la de volta. Só que você tem que entender que a Bíblia diz em Hebreus que dentro da arca da aliança tinha 3 coisas. A arca era um baú de ouro. Dentro da arca da aliança tinha 3 coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 4. 3 coisas dentro da arca. Número 1, as tábuas dos 10 mandamentos, estava guardado lá. A volta da arca para a igreja e para o meio do povo traz de volta a lei do Senhor, a ordem do Senhor e a palavra do Senhor, para que nós todos andemos nela. Como diz o apóstolo Paulo, eu não sabia que eu era adúltero até eu conhecer a lei de Deus e a lei de Deus me ensinar que eu era. Quando a presença de Deus volta, os pecados são revelados. Fica patente diante dos olhos de todo mundo quem é você e quem sou eu. Então, das duas uma, ou você se junta conosco na expedição de trazer de volta o que nos foi tomado, ou quando o que nos foi tomado voltar a ser entronizado, o primeiro que vai ser mostrado é você. Porque de Deus não se zomba. Palavra voltando, a palavra é a luz. A luz dissipa as trevas, a escuridão, a penumbra, o lugar onde a gente faz tudo. A exposição da luz, ela dissipa, ela traz a lei de Deus, ela traz o caminho. Ninguém mais andará segundo o curso dos seus pensamentos, mas segundo a reta justiça e lei de Deus. Porque se alguém não quiser, todos conhecerão quem são. Que está todo mundo vestindo branco, você está de preto. Está todo mundo vestindo vermelho, você está de amarelo. Não vai precisar um dedo de acusador do meio da congregação. A palavra vai mostrar. É como apagar todas as luzes, apagar tudo aqui e acender um holofote bem em cima de você, assim, um ponto de luz. Porque o conhecimento de Deus vai fazer com que você seja iluminado e olhe para o irmão do seu lado e veja ele. E aí, queridos, não adianta ficar falando aquela estratégiazinha do Satanás que diz assim: não, eu não gosto da igreja, que as pessoas ficam me julgando. Não é a igreja que te julga, é a palavra que te julga. Porque, querido, eu sei que é doloroso, mas para você entrar na glória de Deus, você tem que se santificar.
Sem santificação, ninguém verá Deus. Não vai ver pastor, não vai ver bispo, apóstolo, nada desse povo. Ninguém verá. Para Deus não existe pastor, carteirinha, não tem nada disso. Deus vai olhar naquele dia, é santo para dentro, não é santo para fora. Acabou. Tem tribunal de apelação, não tem nada disso. Não tem. Então, dentro da volta da arca de Deus, dentro da arca, tem a tábua da lei. Dentro da arca, tem o bordão de Arão, o cajado de Arão, o cajado da família de Levi, o cajado da família dos sacerdotes, o cajado que floresceu, um pedaço de pau seco, que deu flor e que deu fruto. Quando havia uma rebeldia muito grande de Corá, Datã e Abirão no meio do povo, querendo derrubar a ordem de Moisés e de Levi e de Arão, Deus chamou todo mundo, falou assim, é o seguinte, todo mundo traz seu cajado, traz todo mundo a sua autoridade, vai colocar aqui dentro da casa de Deus, e amanhã cedo, volta o bastão que tiver florido e com fruto, é o bastão daquele que eu escolhi, diz o Senhor. Então isso fala do quê? A volta da arca para o meio do povo traz a palavra e traz a autoridade de Deus, e traz os frutos, e traz a beleza das flores, a beleza da sua santidade. E não é só isso não, tem mais um terceiro item, dentro da arca, um pote de ouro, com maná. O que é o maná? É a comida que caía do céu, quando o povo de Israel estava no deserto, não tinha que comer. Deus diz, darei a vocês o pão do céu, o pão dos anjos, o maná. A palavra maná significa, o que é isso? Maná significa, o que é isso? Quando eles olharam no chão, o chão forrado, eles falaram, maná, o que é isso? Cara, Deus, ele falou para o povo assim, ó, todo dia, de manhã, vocês vão vir aqui recolher a comida de vocês, vai estar no campo, cada um recolhe aquilo que consegue comer, leva para casa e come, e amanhã de novo, vocês fazem de novo, e no outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo, ninguém guarde maná de um dia para o outro, porque se você guardar o maná na tua casa de um dia para o outro, Deus disse que ele iria ser mal cheiroso e apodrecer, e iria dar bicho. Irmão, religiosidade pura. Sabe o que Deus está, quando Deus manda o maná, que é o próprio Jesus, sabe o que Deus está querendo nos ensinar com essa história de pega um pouquinho para você comer hoje, e amanhã você volta para pegar mais um pouquinho? O que você acha que é? Deus está nos ensinando, coma da minha presença todos os dias, venha ter comigo todos os dias, venha estar comigo todos os dias. Eu quero que você venha aqui na minha padaria de Deus, e eu quero dar o pão na sua mão. Não pegue 5 pães para ficar só aparecer sábado, porque se você pegar 5 pães hoje para só aparecer daqui a 3 dias, o pão vai feder e vai embolorar e vai dar bicho dentro da sua casa. Religiosidade. Agora, estranho, né? Dentro da arca da aliança tinha um pote de maná. Lá em Apocalipse capítulo 2, sabe qual é a recompensa que Deus dá para os fiéis? Eu te darei do maná escondido. Escondido da onde? Dentro da arca. O maná que não estraga e o maná que não dá bicho é o maná que você pega dentro da arca, dentro da presença, vivendo dentro da presença. Não é vivendo dentro do armário, que é a igreja, as paredes aqui, ó. Igreja não, o prédio. Vou dizer de novo, se você vive, se você tem vivido espiritualmente da porção que você come domingo à noite, você vai morrer. Deus está dando maná hoje, a sua palavra? Está. Mas amanhã cedo fica sem comer. E terça você também não vai. E quarta você azar. E quinta você dá nem aí.
Por isso que muitos cristãos têm morrido. Por isso muitas pessoas não conseguem se conectar ao Espírito Santo. Eles não entendem, eles não gostam da Bíblia, não gostam de dizer, ele não é. Ele não tem força nele. Por quê? Porque ele não come, ele é um desnutrido espiritual. Por isso que é tão ruim ficar dentro da igreja muitas vezes, cara. Então Deus está falando para você, não adianta domingão, não. Eu estou te esperando amanhã. Você vai ter que pegar o pão da mão de Deus. Entendeu, irmão? Olha para o irmão que está do seu lado e fala, ei, você vai ter que pegar o pão da mão de Deus. Todo dia. Está vendo, irmão? Como vida é diferente de religião. Está vendo como vida em Deus e com Deus é diferente de ser evangélico? Porque Deus está todo dia esperando você aparecer. Não adianta mandar o outro, não. Ei, pastor, ora por mim aí. Ei, irmã, ora por mim lá. Ou seja, está mandando os outros pegar pão no seu lugar. Deus espera você, querido. Não adianta. E se tu guardar o pão de domingo agora, esse pão aqui, ó, que você está comendo hoje, dentro da sua casa, dentro do seu coração, para só pegar quinta e domingo que vem, isso vai dar bicho dentro de você. Isso vai apodrecer dentro de você. Qual é a mensagem de Deus? Deus não se engana, irmão. Ele conhece você, sabe o seu nome. Ele sabe quando você não aparece. E aí nós vamos começar a assistir em nós todas as consequências que você já sabe. Você vive as consequências. Eu não estou falando de alguém, olha, eu vou contar a história de alguém lá na Malásia. Não, é você, a sua vida, o seu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, as dores que você tem, a luta, a guerra pesada que nós travamos, que a gente quer guardar maná. Deus fala, guardar maná é a mesma coisa que fazer cisterna que não retém água, caixa d'água no chão. Você tem que beber água do rio, você tem que beber água da fonte, não adianta. Então quando a arca da aliança volta, quando a presença de Deus volta no meio da igreja, tudo muda. Sabe qual que era, irmão? Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Sabe o que é que Deus fazia para gerar temor no coração dos cristãos? Sabe o que é? Atos 5, lê lá para você ver. Quando começava a gente mentir, quando começava a gente fazer um monte de estripulia, sabe o que Deus fazia com eles? Matava eles. Talvez é por isso. Talvez é por isso que a gente não queira Deus de volta, não é não? Porque se Jesus voltar, Ele vai olhar para você e falar, cadê a sua cruz? Que Ele disse aos discípulos, lembra? Vocês querem vir comigo? Cada um de vocês tome a sua cruz e venha. E o que a religiosidade faz? O pastor compra uma carreta, pega a cruz da crentaiada inteira, bota lá em cima. E aí, pessoal, para onde que nós vamos? Estão entendendo? O irmão pega a carreta lá dele e pega todas as cruzes que nós deveríamos carregar aqui, ó, para sermos moldados à semelhança de Jesus e entrar no tal do céu que você quer ir tanto. Nós colocamos tudo dentro da carreta de um cara e manda ele levar. Deus sabe, irmãos. Quem são os seus filisteus? O que ou quem tem tirado Deus da sua vida? Pense. E por que, meu Deus do céu, você troca o Senhor, a eternidade, por um momento de prazer, que daqui a pouco não tem mais, você tem que arrumar outro jeito de ter um prazer de novo? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso o ser humano, lá em Romanos capítulo 1, você vê que Deus entrega o homem aos seus apetites e às suas paixões. O que acontece com ele? Eles se destroem. Homem com homem, mulher com mulher, eles se destroem.
porque Deus os entregou ao apetite que estava dentro deles. Irmão, dentro da nossa carne, dentro do ser humano, existe um apetite. Só pode ser saciado em Deus. Quando não é em Deus, você se torna destrutivo. Semana passada, quem esteve aqui no domingo, eu falei sobre isso, a respeito dos relacionamentos. Existem relacionamentos que são destrutivos. Eu gosto tanto de você que, se você conversar com uma pessoa na rua, eu te mato. Aí, ó, isso é maligno. E não aos casados, mas aos solteiros digo, na Bíblia: olha bem com quem você está se relacionando e quer casar, que depois não chore. Estão entendendo, irmãos? É brincadeirinha. Não, não é brincadeira, querido. É dor, é choro. Aproveita que você não está obrigado a nada. Escolhe muito bem segundo essa palavra, analisa, pesa. Porque, mas isso aí não está na Bíblia não que está falando. 2 Coríntios capítulo 6. Não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Incrédulos é os ímpios lá do mundo. Não, é aqui, ó. Aqui está cheio de incrédulos. Pode estar. Incrédulo não é a pessoa que não acredita em nada. Incrédulo é aquele que não acredita em alguma coisa. Por exemplo, eu acredito que nós temos que orar para trazer a presença de Deus para a igreja, para a nossa casa, para a nossa vida. Amém? Eu não acredito não, acho que a gente tem que orar não. Aí, ó, como é que chama isso aí? Incredulidade, você não acredita. Está escrito na Bíblia, você não acredita. Você está numa laje. Cuidado, que é dor, que não é fácil. Essa era a casa de Eli. Esse era o tempo de Eli. O tempo de Eli gerou um fruto chamado Icabode. Pessoas que nasceram sem a arca de Deus, cresceram sem ver o Espírito Santo, sem sentir o Espírito Santo, sem se conectar com o Espírito Santo, sem ver o poder que Deus manifesta na igreja. As pessoas sempre falam, por que antigamente tinha muito mais milagre e sinal de Deus? Eu te digo, televisão. Eu lembro quando eu era criança, quem tinha uma televisão era rico. E a cores, então, eu tenho 36 anos. Se você pega irmãos mais antigos aqui, que nem tinham televisão em casa, sabe, irmãos, às vezes quando você está me ouvindo falar televisão, você pensa assim, mas você não tem televisão na sua casa? Tem. Mas vamos começar assim. Vamos começar a dar menos tempo para ela, amém? Ninguém amém? Comece a dar menos tempo para a sua televisão e mais tempo para a Bíblia, para você ver o que Deus vai fazer com você. Quem está precisando de alguma coisa? Quer ver? Quem está precisando de alguma coisa do Senhor, que Deus faça algo por você? Quem é que está precisando? Sério. Eu faço um desafio com você, cara. Comece a virar o seu rosto para olhar nos olhos desse Deus que você quer que te ajude. E você vai ver a diferença dentro da sua casa. Isso não é conversinha de pregador evangélico, não, irmão. Mas parece que, Deus, faz alguma coisa por mim, sai andando. Nem explica, né? Sabe qual era a outra casa terrível, irmão? Aquela que está lá em 1º livro dos Reis, a partir do capítulo 6, fala que era a casa do rei Acabe. Sabe o que era o rei? O rei que casou com uma mulher chamada Jezabel, que controlava ele, que dominava ele, fazia dele o que ele queria, o que ela queria. Ele vivia comprimido numa parede, porque Jezabel o ameaçava de várias maneiras. Jezabel caçou os profetas, caçou a voz de Deus, ninguém podia falar mais nada. E Israel entrou num profundo estágio de apostasia outra vez, de abandono da presença de Deus de novo. Era uma desgraça. Sabe quem tem sido Jezabel nesses dias?
Muita gente, talvez. Mas sabe o que Deus falou comigo quando eu estava sentado aí na hora da música, da adoração? Para dizer aqui que Jezabel é uma figura feminina, assim como a igreja também é. Mas a igreja de Jesus, ela é uma noiva de Jesus, ataviada, adornada e preparada, única e exclusivamente para o seu noivo. Então, existe uma falsa mulher. Ela parece igreja, tem cara de igreja, tem jeito de igreja, tem roupa de igreja, mas a índole dela não é igreja, é a falsa igreja. E uma das características, queridos, da falsa igreja, é uma mulher que se junta para dominar o seu marido. No caso, Deus. No caso, a Bíblia. É uma igreja que não quer receber a palavra. Ela quer dominar a palavra, moldar a palavra e depois comer a palavra. Quantos estão entendendo, irmãos? É aquela igreja da eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não gosto dessa palavra, eu não gosto desse jeito, eu não gosto disso, eu não gosto. Aí eu vou começar a fazer uma reconstrução bíblica para ficar legal para mim. É a falsa esposa. É o joio. São os bodes. Mas eu tenho uma boa notícia ainda. Se o seu coração é assim. No final de Apocalipse capítulo 2, quando Jesus se direciona à pior igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, que achava que era rico, mas era pobre, achava que estava bem vestido, mas estava pelada diante de Deus, estava nua, achava que tinha visão espiritual, mas era cega, achava que ouvia o Espírito Santo, mas era surda. Em Apocalipse capítulo 2, verso 20, Jesus, escute, irmão, em nome de Jesus isso aqui. Jesus se dirige através do apóstolo assim: escreve, João, o que eu te mandar escrever, para a pior igreja que eu conheço. Uma igreja tão, escute, irmão, uma igreja tão nojenta, que Jesus falou em Apocalipse 2, eu estou a ponto de vomitar vocês. Porque vocês não sabem se estão com Deus ou com o diabo, é aquela velha ditado. De uma vela para Deus, outra para o diabo. Uma hora é de Deus, outra hora abraço o Satanás, o capeta, o mundo, eu não sei o que, sei lá. Sabe, uma vida dúbia, uma vida dupla. Deus um pouquinho, o diabo um pouquinho, eu um pouquinho. Sabe, a política da boa vizinhança com demônios. Demônios de estimação. Ninguém não expulsa isso não, rapaz. Está aí. Jesus se direciona à pior, igreja nojenta, de tão hipócrita e falsa que era. E no capítulo 2, versículo 20, Jesus diz assim: João, escreve para essa igreja nojenta a seguinte coisa: eu ainda estou à porta da casa de vocês, eu ainda quero entrar aí dentro e comer com vocês. Eu ainda estou na porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrirem a porta, eu entrarei com você, eu entrarei aí e eu vou comer na mesa de vocês, eu cearei com vocês. Sabe o que é isso? Eu vou trazer a comida de verdade, cara. Eu vou curar você. Jesus se dirige, irmãos, em nome de Jesus, escuta isso. Não só com os ouvidos, mas com esse ouvido que tem aqui, ó. Jesus poderia falar para aquela igreja terrível, de gente terrível, falar assim, ó: o juízo virá contra vocês, e porque vocês não obedeceram o Senhor, blasfemaram do nome de Deus, e cuspiram na cruz de Jesus, vocês vão ver só quando eu chegar. Jesus poderia fazer isso, ele não faz. Jesus poderia ter dito para a igreja de Pérgamo, se eu muito não me engano, onde Jezabel estava. Jesus elogia a igreja e fala assim para ela, ó: olha, vocês são cheios de obras, vocês são maravilhosos, vocês fazem tantas coisas, eu tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês toleram no meio de vocês essa mentira, essa prostituição chamada Jezabel, que conduz os meus servos à prostituição e a comerem coisa dos ídolos. Você está no meio de vocês, vocês não fazem nada com ela. Mas, escuta, irmão, o que Deus diz: eu dei tempo para ela se arrepender dos seus pecados. A
pérfida, a maligna Jezabel, Deus olha para ela dentro da igreja e fala assim: eu dei tempo para ela se arrepender. Esse é o seu Deus. Mas, se ela não se arrepender, eu vou botar ela de cama. Eu vou permitir que a doença chegue, toque, derrube ela, e não somente ela, mas todos aqueles que fornicam com ela, que estão com ela, que estão abraçados com ela. Vai cair todo mundo doente, vai ficar todo mundo ruim. Mas eu dei tempo para Jezabel. Eu estou na porta da igreja de Laodiceia, essa igreja nojenta, e eu quero entrar aí dentro. Eu ainda quero comer com vocês. O fato é, e a minha oração do meu coração, que todos nós, o máximo de pessoas possíveis aqui, consigamos nessa noite descobrir quem são os filisteus da nossa vida. Quem ou o que tem o poder, ou tem tido o poder e autoridade dada por você mesmo, de entrar na sua vida e tomar de você a presença de Deus e levar embora. E não somente tomar de você a presença de Deus e levar embora, mas também como fazer com que você se acomode e aceite a vida sem o Espírito de Deus. Esse é o trabalho dos filisteus. Sem ele, e a Petra vai continuar aberta, e a Petra vai crescer, mas cadê o Espírito Santo? Ah, mas eu vou comprar a catedral de mármore, pastor, a igreja vai prosperar. Prosperar no inferno, cara, não quero essa prosperidade. Eu quero Deus. Porque eu já fui, irmão, alguns irmãos aqui sabem, já fizeram isso. Eu já fui em algumas, entre aspas, igrejinhas, pequenininhas, lá na roça, que não tem banda, não tem nada, é um cara com uma sanfona, um velhinho, cabelo branco, terno muitas vezes, com uma sanfona, ele sai daqui do centro de Barra Forte, uma esposa fortinha na garupa, e uma sanfona na frente, e vai lá para não sei aonde. Aí você vê a igrejinha pequena, você menospreza talvez. Entra lá dentro para você ver. Entra lá. Faz isso essa semana. Procura um lugar bem longe e entra lá para você ver. Como você já sabe, já falei várias vezes, as igrejas mais poderosas onde eu estive, onde eu entrei, não tinha telhado. Era debaixo de árvore. Não tinha microfone, não tinha nada. E o banco não era esse banco maravilhoso. Pode ver lá na foto do Facebook, era um galho assim, ó. Se você pegasse a parte do calombo, você estava frito. Se você pegasse aquela parte meio assim, meio côncava, é gostoso. Agora tem uns, você tem que, né, dar aquela. E eles começavam a louvar. Tem até alguns vídeos lá na internet, você entra lá para você. E aquelas pessoas sem estudo, sem dinheiro, com fome, começavam a louvar debaixo da árvore. Começava a bater o pé no chão, a poeira que subia, irmão. Se tivesse renite, essas sinusite, coisas das duas, uma você morria ou era curado. É uma poeira. Você ficava assim, ó. É sério, não estou brincando não. Só que é o seguinte, e isso estava lá. E isso, que é o nome de Jesus na África, e estava lá. E uma das provas era que os cultos lá são 5 horas e meia, 6 horas de culto. Aí você pergunta: ô, meus irmãos, estão tudo cansados, vamos embora, hein? Ninguém quer ir. Eles ficam lá. Eu, pensando que ia lá levar alguma coisa, na verdade, fui lá e fui curado. Pensando que ia levar alguma coisa para eles, quem me deu foi eles. Porque a arca está lá. A presença de Deus está lá.
e vá lá tentar pegar a presença de Deus dele para você ver o que eles fazem. Ou vá, por exemplo, um outro exemplo, vá a uma mesquita muçulmana, dá esse Alcorão aqui para mim, eles te matam. Entra numa mesquita muçulmana, não, me dá esse Alcorão aqui, rapaz, eles te matam. Você vê na televisão, no mundo aí, alguns artistas, sei lá quem foi, fez uma pintura, uma caricatura de Maomé. Quantos viram isso um ano passado, não sei, começo do ano, lembra disso? Fizeram uma caricatura de Maomé. No outro dia, 6 horas da manhã, a porta do ateliê do artista, lá, sei lá quem foi, não me lembro muito bem, a rua inteira estava tomada de muçulmanos. Falou: se tu sair, nós te matamos, cara. Que você zombou do nosso profeta. Você defende Deus, você defende a Bíblia, você defende a igreja, ou você está naquela música, taca pedra na geni, taca pedra na igreja mesmo. As pessoas ímpias começam a falar mal da igreja de Deus, você concorda com eles. É mesmo, cara, é mesmo. É o seguinte, junte-se a eles, porque você já está lá do lado mesmo. O apóstolo Paulo defendia a fé, defendia a igreja, defendia a Bíblia, defendia os irmãos. Jesus defendeu você da ira de Deus. Porque, querido, finalizando, você não foi salvo do diabo. Eu sou salvo, pastor, eu aceitei Jesus, sou salvo. Salvo do quê? Salvo de quem? Eu fui salvo do inferno. Não. Você foi salvo do Pai de Jesus. Saiba isso. Porque Deus ia matar você e eu. Porque era impossível para os seres humanos pagar a dívida que nós tínhamos e temos com Deus, que é o nosso pecado. Então Deus enviou a única pessoa que podia salvar você e eu dele. Leia Isaías 53. Leia Isaías 53, lê lá. E você vai entender de quem é que você foi salvo. Você foi salvo de Deus. Porque aquilo que ia cair sobre você, caiu sobre Jesus. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque porque Deus, o Pai, esmagou o próprio Filho dele para não esmagar você. E a gente não está nem aí com Jesus. Desculpa a palavra, é assim mesmo. Não estou nem aí. A arca de Deus foi levada embora. Azar. Nós vamos viver sem orar mesmo. Os líderes da igreja também é uma porcaria. E vamos embora. Vamos empurrando com a barriga. Estou avisando. Nós já localizamos a arca de Deus. Estamos trazendo ela de volta. E não se espante de que muitos irmãos não vão ficar aqui. Mas, querido, não me leve por mal. Entre você e a arca de Deus, tchau. Pode ir embora. Porque você não me salva. E eu não te salvo. Eu preciso de um Salvador. E o nome dele é Jesus. Não é Cristiano, não é Sidney, não é Idângela, não é Renato, não é Eduardo, não é Tiago, é Jesus. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Amado da minha canção das canções. Você pode escutar essa pessoa que está do seu lado e pegar na mão de Deus agora? Quem são? A geração de Davi que Deus vai levantar, que depois de 20 anos se lembraram: ei, peraí, cadê a arca? Cadê a presença daquele Deus no nosso meio? Onde que estão os milagres? Onde que está o poder? Onde que está o ferver do coração? Onde que está o amor pela palavra, o amor pelos irmãos? O ser indestrutível. Ninguém para o cristão, ninguém.
nem a morte. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem dor, nem pobreza, nem riqueza, nem coisas dessa vida, nem coisa do presente, nem coisa do futuro podem me afastar do amor de Deus que está em Jesus. Oh, glória! Oh. Quero Deus. Quero Deus. Não aguento, irmão. Não aguento, eu não quero ser como o povo de Israel, que certa vez olhou para o maná de manhã cedo. Escute isso. Deus sustentou aquele povo. Deus tem sustentado você. Deus sustentava aquele povo. Certo dia o povo acordou para pegar o maná. Sabe o que eles disseram para Moisés? Chegaram na porta da congregação e disseram para Moisés: Moisés, nós estamos enjoados deste pão de Deus. Irmão, imagina o coração de Deus. Olha o que o povo teve a capacidade de dizer para o Senhor: gente, nós estamos enjoados desse pão. Esse pão para nós é fastio. Fastio. Quem são os filisteus? A arca está em você. Onde que está a arca, irmão? Onde que está a arca da Petra? Onde que está a arca sua, que já se acostumou a viver sem Deus? E você sabe, o seu espírito sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando com o seu, em nome de Jesus, não estou falando com o teu ouvido de carne. Eu estou lançando a palavra no seu espírito em nome de Jesus. Eu estou falando com o espírito que está dentro de você. O teu espírito recebe o evangelho de Deus. Cadê a arca? Quando foi que os filisteus entraram na sua vida e roubaram? E fizeram você ficar acostumado a viver sem Deus, só com o cultinho de domingo. E você sabe que você está morrendo, apanhando. E ninguém vai buscar a arca, ninguém se importa com a arca. Os líderes não se importam, o povo não se importa. Faz 20 anos que a arca não estava no meio do povo mais, ninguém estava nem aí. Mas Deus levantou um homem segundo o coração dele, chamado Davi. E Davi falou: vamos buscar a arca. Levanta os homens, vamos no meio do arraial dos filisteus, vamos pagar o preço, vamos buscar a presença. Vamos buscar a presença, igreja. Vamos buscar a presença de Deus. Levanta o seu braço aí, levanta a sua mão aí, ó, batizado com o Espírito Santo. Levanta aí o ministro de louvor, levanta aí o pastor, líder. Ei, vamos buscar. Levanta a sua mão, não abaixa. Busque. Vai buscar essa arca. Vamos buscar a arca, igreja. Que volte o tempo dos milagres. Milagres de Deus. Impossíveis de Deus. Busca o Senhor. Busca povo. Busca sacerdote. Busca líderes. Busque povo. Busca a arca. A arca de Deus.
podem chorar pela arca. Fica de joelho, congregação. Vamos se ajoelhar. Ajoelha. Ajoelha diante do Senhor. Vamos chorar pela presença de Deus. Vamos chorar pelos milagres. Chore, ministros de Deus. Eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade, pois eu quero te ver. Mata os filisteus. Mas será impossível para destrói o inimigo. Ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver. Vem, Jesus. Vem, 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 Senhor. Tu és santo, eu quero ver. tu és santo, santo. Vem, 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 vem. Volta, Senhor. Entra na casa, Senhor. Tu Volta, és Jesus. santo, santo, Deus. Vem. Vem pra casa. Entra na casa, Senhor. Eu preciso ter a tua santidade. Eu preciso ter a tua santidade, mas eu quero te ver. Mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver. Tu és santo, Cante, igreja. Cante ao Senhor. Comece a invocar a volta do Senhor. Diga, vem, Jesus. Volta. Entra na casa, Senhor. Tu és santo, Quero ser como Davi. Quero localizar e trazer de volta a presença para o meio do povo. Ei, ei. tu és santo, santo, Abandona a maldade, a vida dupla. Entrega a Deus logo tudo. tu és santo, Ei. santo, Deus. Eu preciso ter Diga, a tua santidade. Eu preciso ter
tua santidade em mim, pois eu quero te ver, mas será impossível